Olá! Hoje estamos iniciando mais um programa da nossa Academia Brasileira de Direito Criminal. Esse programa que recebe figuras exponenciais do nosso mundo jurídico, do direito criminal, dos direitos humanos, para conversar um pouquinho nesta verdadeira sala de visitas com você que está nos assistindo, com os acadêmicos da nossa ABDCRIM, e hoje estamos recebendo um ilustre acadêmico. Mas não é só um acadêmico, é alguém que está na minha vida há 43 anos. Eu me formei em 1982. E esta pessoa foi meu professor na Faculdade de Direito. E mais do que isso, depois, ao longo da vida, tanto na Crimesp quanto na OAB, estivemos sempre juntos. E agora também na academia, onde o querido professor traz as suas luzes e continua iluminando o caminho de tantos e tantos alunos, inspirando muitos dos nossos colegas, principalmente para o Tribunal do Júri. Estamos recebendo hoje aqui, com muita alegria, o professor Mauro Otávio Nassif. Seja bem-vindo, querido professor Nassif. Muito obrigado. Eu fico muito honrado com o convite, mas muito feliz demais. E eu quero contar para você mais um golinho d'água. Fica à vontade. Eu quero contar para você... Aliás, o professor Nassif tem uma que eu filha, fico muito honrado. Uma filha também ilustre, viu? A filha foi presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, do IBCCRIM, Eleonora Nassif. Exatamente. E eu quero contar para você que eu fico muito honrado com esse convite, por ter direito à voz, de falar, de comentar. É uma grande honra estar aqui, nesse seu programa, no podcast, e cada um tem um estilo. E eu quero, no começo desse programa, que eu tenho muitas coisas a contar, eu quero começar falando de você. É um direito meu, porque a voz está comigo. Tá bem. Muito bem. Então, eu quero, inicialmente, fazer um comentário, que é uma grande honra estar aqui. Eu sou o seu grande admirador. Você é uma lenda viva. Imagina. Você é uma lenda viva no Brasil inteiro. Inclusive, eu tive a oportunidade de falar isto escrevendo no seu livro, que vai ser lançado agora, no começo do ano. Muito bem. Mas então eu quero, começando o nosso programa, fazer duas perguntas para você. Pois não. Que são importantes para eu entender. Eu quero saber o seguinte: eu conheci o seu pai. Sim. Conheci o seu pai pessoalmente. Sim. Muito bem. E eu quero saber a importância do seu pai na sua carreira de advogado militante. Em primeiro lugar, a importância é total, Nassif, pelo seguinte. Eu contestava muito meu pai quando eu estava na fase da adolescência. Enquanto meu pai usava paletó e gravata todo dia, de domingo a domingo, eu comecei a andar de chinelo havaiana, com roupas meio de hippie, fazia artesanato e comecei a fazer teatro. Eu sempre gostei muito de música, já tinha feito piano, tocava violão, tocava guitarra, montei um conjunto. Então, esse mundo das artes é o que me encantava e eu queria trilhar esse caminho. E eu via que os meus amigos, na faixa ali dos 15, 16 anos, eles vinham procurar meu pai. Brigava com a namorada, vinha atrás do meu pai. Tinha um problema na faculdade, vinha atrás do meu pai. E aquilo me incomodava profundamente, porque eu não me abria com meu pai, eu não o procurava tanto quanto os meus amigos. Eu dizia, eles têm pai, por que não procura o pai deles? Vem procurar o meu pai. E eu só fui entender isso um pouquinho depois.
porque meu pai ele tinha uma característica que é própria daqueles que amam a advocacia, de não julgar ninguém. Meu pai acolhia todos. Fosse quem fosse, trouxesse o problema que trouxesse, meu pai amparava, acolhia, aconselhava, com muito tato, com muito carinho, tal. Tinha uma empatia extraordinária. Do faxineiro ao presidente da República, tratava todos absolutamente iguais. Você é testemunha disso. E quando eu começo a perceber que meu pai era diferenciado, eu descubro uma outra criatura que passa a ser o meu amigo. Mais do que isso, meu ídolo. E aí, vida afora, e tentei ser um pedacinho do que ele foi e é, porque até hoje ele inspira tudo que eu faço. Sim, e quanto à advocacia? A advocacia foi assim. Em relação a ele? Foi o acaso do acaso, porque quando eu passo a ter esse carinho a mais por ele, por conta de descobrir como ele era diferenciado, eu quis agradá-lo, Nassif. Então, aos meus 17 anos, quando eu vou prestar o vestibular para a Faculdade de Educação Artística, que era o que eu queria fazer, eu penso, eu vou contentar meu pai e vou dizer a ele que eu vou fazer o vestibular para Direito. Sabendo que eu não vou passar em Direito, eu o agrado, não passo e vou fazer o que eu quero. Eu sei. Só que eu passei. Eu passei em Direito na FMU e no Mackenzie. Sim. E passei na Faculdade Mozartium de Educação Artística. Aí eu fui comunicar a ele isto. E ensaiei. Eu vou sentar com meu pai e vou dizer a ele: pai, eu passei em Direito, Mackenzie e FMU, mas não vou cursar. Porque eu também passei em Educação Artística, que é o que eu quero fazer, e vou cursar Educação Artística. E aí eu descobri, nesse diálogo, a importância da comunicação, porque na hora que eu fui verbalizar isso para o meu pai, Nassif, eu inverti a ordem da comunicação. E ao invés de eu começar dizendo que eu havia passado em Educação Artística e iria cursar, para em seguida falar que eu não iria cursar Direito, embora tivesse passado, ao inverter, eu disse a ele: pai, passei em Direito. A explosão de satisfação, de alegria dele foi tão grande, ele levantou, me abraçou e tal, e ele não ouviu mais nada. Então eu comecei a dizer: olha, mas eu não vou cursar, eu vou cursar educação. Ele não ouviu mais nada, ele estava tão feliz. E aí eu fiquei constrangido de insistir naquela história de não cursar. Seria um balde de água E fria. ele era formado aonde? No Lago de São Francisco, em 1956. Aí eu disse a ele: pai, eu passei nas duas. Então, diante disso, eu vou fazer as duas. Eu vou fazer Direito de manhã e vou fazer Educação Física à noite. E assim, eu posterguei um ano para comunicar a ele que eu iria parar Direito e iria continuar a Educação Artística. Quando eu começo na FMU, o primeiro choque foi o seguinte, e você lembra disso porque você foi meu professor no bacharelado. Os professores que lecionavam com você na Faculdade de Direito, a grande maioria eram professores da USP também. Eu me lembro. O Mauri Mascaro Nascimento, o Nobel Marcassini e tantos outros, o Alberto Marino Júnior. Essa turma, que também lecionava na USP, muitos deles eram ou colega de turma do meu pai, Alberto Marino Júnior ou Mauri Mascaro, ou amigos, Nobel Marcassini e tantos outros. Então eu fui muito bem acolhido na Faculdade de Direito, porque eles, ao verificarem o meu nome, imediatamente perguntavam sobre o meu pai e eu era alvo de uma atenção, de um carinho diferente. Gostei muito. E aí entrou o Trípoli, não estes políticos, pai dele, você lembra dele? Ele era presidente do diretório acadêmico. Sim. E aí o Trípoli, ele entra na sala de aula e diz assim: quem quer ser representante de classe? Sei. Eu não sabia o que era isso.
Foi logo nos primeiros dias. Ninguém levantou a mão e eu levantei. Aí ele falou, você? Qual é seu nome? Eu falei meu nome, ele falou, pode sair, vem comigo. E o professor dando aula, eu saí no meio da aula, eu falei, esse negócio aqui é interessante. Quando eu saí, havia um grupo de jovens também, todos representantes de classe das outras classes, e ele nos levou para o Edivaldo Alves da Silva, que era o dono da faculdade. Sei, me lembro. Juntamente com a Labib, que era a reitora, professora Labib. E aí eu passei a ter uma interação com o diretório acadêmico nos primeiros dias. Bom, logo em seguida aconteceu uma coisa que me marcou e me mudou a vida, porque ele me deu, como deu para os outros representantes de classe, 50 convites do Baile do Bicho, que era o baile dos calouros. Eu vendi rapidamente os 50 convites e fui prestar conta. Ele falou, mas você já vendeu tudo? Eu falei, já. E eu adorei vender aquilo, porque eu tinha o pretexto para falar com todo mundo, principalmente com as meninas, tá, que estava chegando. Então eu ia lá vender convite e falava com todo mundo. Eu falei, tá aqui, prestei conta. Eu falei, me dá mais 50. Ele falou, mas você vai vender mais 50? Eu falei, vou. E fui, comecei a vender, comecei a fazer. Quando terminei, eu fui prestar conta. Ele falou, puxa vida, é a primeira vez em alguns anos que alguém vende mais do que os 50 convites. Você vendeu 100. Você gosta mesmo disso? Eu falei, gosto muito. Ele falou, você não quer me ajudar aqui no diretório acadêmico? Fazia 1 mês, 2 meses que eu tinha chegado na faculdade. Eu falei, quero ajudá-lo, sim. Ele falou, o que você gosta de fazer? Eu respondi de bate-pronto, festa. Ele falou, então você vai ser diretor social. E me nomeou diretor social. Então, eu chego na faculdade, sou muito bem acolhido, vou para o diretório acadêmico, me torno representante de classe e logo em seguida diretor social e começo a fazer festa, porque me tornei popular, conhecia todo mundo. Bom, isto na FMU, na Faculdade de Direito. Na Mozart, à noite, não tinha nada disso. Eu chegava lá, ao invés de cantar, de ir para o palco, eu estava estudando História da Arte, solfejo e tal, que a matéria é chata, é básico, mas é chata. Eu falei, quer saber, depois de 1 ano, ao invés de parar direito e ficar na outra, eu sentei com meu pai. Seu pai adorou. Falei, pai, vou parar a educação artística, estou adorando a faculdade de Direito. E meu pai era danado, porque ele tinha muito traquejo como advogado apaixonado que era. Então ele disse assim, olha, eu estava na Praça da Sé, o escritório dele era na Praça da Sé. Eu estava na Praça da Sé, encontrei um colega, Jorge Massad, não sei se você lembra dele. Ele era um advogado, um dos dirigentes do Departamento Jurídico da Caixa Econômica Estadual. E ele falou assim, eu encontrei com o Jorge Massad e ele me disse que o jurídico da Caixa Econômica tem uma vaga para estagiário e é desde o 1º ano. Mas meu pai não falou, você quer? Meu pai disse, veja lá com seus colegas se alguém tem interesse. Olha! Eu falei, pai, eu tenho interesse. É claro! É à tarde só. De manhã eu estou na faculdade de Direito, à noite na Mozart, Educação Artística, à tarde eu vou fazer estágio. Ele falou, então vamos lá, vou te levar lá. E eu fiz o estágio no 1º ano. Então, o direito, a faculdade de Direito e esse mundo jurídico, o fórum, isso me envolveu já desde o 1º ano. E aí eu me apaixonei perdidamente pela nossa profissão. Agora, eu falei que eu tinha 2 perguntas para te fazer. Tá bom. A primeira foi essa, do seu pai. E adorei o que você contou. A segunda pergunta é uma curiosidade minha que eu vou lhe fazer. Bem, se fosse perguntar coisas sobre você, eu ia ficar 10 horas falando. Mas a segunda coisa, sucintamente, é a seguinte. Eu quero que você explique uma outra coisa, uma curiosidade minha. Quando você foi fazer doutorado com o Miguel Reale Júnior, você me contou uma vez, eu não entendi bem, que tinha somente um tema e que você escolheu o tema mais difícil. Como é que foi essa história? Não, é um pouquinho diferente. Era assim,
o meu orientador de mestrado foi o professor Otávio Leitão da Silveira, Ah, sei. que era sei. de penal Sei. na Conheci. Faculdade de Direito Conheci. da USP, Conheci. juiz militar. Pai do Renato Silveira. Sei. Muito bem. Aliás, ele, certa vez, falou, meu filho está estudando Direito, está procurando um estágio. Eu digo, traz para o meu escritório. E o Renato ficou conosco lá, acho que 15 anos, trabalhando no escritório. Tudo. E hoje é professor titular da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Mas o professor Otávio Leitão me acompanhou até o finalzinho do mestrado, e depois, quando eu fui aprovado, eu queria parar, e eu tinha escolhido um tema muito polêmico, que era privatização de presídios. E esse tema gerava muito debate, porque os Estados Unidos têm presídio privado, mas totalmente privado, o que é inconstitucional à luz do Brasil. Mas a terceirização dos presídios, que é o modelo francês, não americano, é cogestão. É o Estado junto com a iniciativa privada. Isso é possível no Brasil, e é este modelo que eu defendi. E o professor Miguel Reale Júnior promoveu vários debates, tal, se interessou bastante pelo tema. Mas o Otávio Leitão é que foi também meu orientador no doutoramento. Ah, não foi o Miguel Reale Júnior? Não, o Miguel me dava aula. Eu entendi mal, então. Foi o professor Otávio Leitão da Silveira, que infelizmente faleceu no meio do meu doutoramento. Quando ele faleceu, eu pensei em desistir do doutorado. Porque o Otávio Leitão foi um anjo na minha vida, me ajudou demais. E ele era um entusiasta do que eu fazia, tal. Aliás, a nossa academia, olha, um tributo à memória do meu querido professor Otávio Leitão da Silveira. A nossa Academia Brasileira de Direito Criminal foi ideia dele. Eu era presidente da Crimesp, nós estávamos fundando a Associação Brasileira dos Criminalistas, e ele que sugeriu, por que você não monta uma academia de direito criminal? Não tem no Brasil. Eu falei, boa ideia, professor. Foi ideia dele? Foi. Eu vou em frente nisso. Ele é acadêmico também. E, aliás, vou te contar um segredo aqui entre nós. Os primeiros acadêmicos batizam a cadeira. Depois, os novos acadêmicos ocupam a cadeira denominada com aquele que é o patrono, que batizou a cadeira. Há uma cadeira com o nome Otávio Leitão da Silveira. E quem vai ocupar esta cadeira será o filho dele, o Renato Silveira. O ano que vem, no início do ano que vem, nós teremos aí a cerimônia. E me diga uma coisa. Só para concluir, perdão. A sua tese de doutorado? De doutorado foi mecanismos alternativos de punição que não encarceramento. Não foi nada de direito indígena? Não. Eu fiz trabalho de direito indígena, isso sim. O direito indígena foi um dos primeiros trabalhos que fiz. Acho que quem me deu o trabalho de direito indígena foi o professor Miguel Reale Júnior. E eu fiz um trabalho... Mas o seu professor do doutorado, quem foi? Otávio Leitão da Silveira, orientador. Faleceu. E quem faz o término do meu doutoramento, quem me conduz nesse término, que abraçou o meu curso e me apadrinhou como orientador, foi o professor Chaves Camargo. Sim, o Antônio. Isso, Antônio Luiz Chaves de Camargo. Exatamente. Era de Campinas, inclusive. De Campinas, juiz do TACRIM, Tribunal de Alçada Criminal. Eu era amigo dele, amigo dele. Faleceu jovem, por sinal. Infelizmente. Agora me diga uma coisa, para mais um pequeno detalhe. Eram duas perguntas. Não. Essa faz parte da segunda. Tá bom. O Miguel Reale Júnior não foi seu professor, então? Foi meu professor nas aulas que eram ministradas, tanto no mestrado quanto no doutoramento. Para complementar, como que surgiu nesse somatório, como que surgiu a paixão pelo direito criminal?
Ah, isso desde a faculdade, Nassif. Ah, entendi. Você foi uma das pessoas que me inspirou. Ah, entendi. O Alberto Marino Júnior, que dava aula com você também, me inspiraram. O Gerson Mendonça. Gerson Mendonça. Havia um colega de turma do meu pai, que aliás é pai de uma desembargadora muito querida. Este colega de turma do meu pai, ele era do Ministério Público e até ele faleceu enquanto eu fazia o curso de Direito. Era o Nelson Pisotti Mendes. A filha dele foi uma grande desembargadora. Isso. Eu era amigo do Nelson Pisotti Mendes. Colega de turma do meu pai. Ah, colega de turma dele. Era um grande promotor. Isso. A filha dele era genial. Maria Lúcia Pisotti Mendes, minha amiga. Tinha uma personalidade incrível. A filha é durona, ela não durona no sentido da aplicação não, mas era muito firme. É isto. Ela é muito ciosa na sua condução ética e nos julgamentos que realiza. Nossa, eu sou um grande admirador dela. O Nelson Pisotti Mendes, muito amigo do Marino. Isto. Muito amigo do Marino. Olha, realmente... Você viu que eu fui privilegiado, porque eu tive no curso de Direito as pessoas que me inspiraram para esse mundo do direito criminal. Você, o Marino, o Nelson Pisotti Mendes e o Gerson Mendonça. E para coroar tudo isso, duas pessoas com as quais eu me encantei assistindo o júri e fui atrás delas para ser estagiário de ambas. E fui um pedacinho de cada uma. Valdir Troncoso Pérez e J.B. Viana de Moraes. Ah, duas lendas vivas. Olha, realmente, eu estava muito curioso de saber certas coisas de você e eu estava enganado. Eu pensei que a sua tese de doutorado, Direito Penal Indígena? Fosse Direito Penal Indígena. Não eu tem nada... fiz esse trabalho no doutoramento, que foi solicitado pelo professor Miguel Reale Júnior. Aliás, há um livro de um professor da USP, Direito Penal Indígena. Eu sei. Não me lembro agora o nome dele. Eu sei quem é. Ele é jovem ainda, eu sei quem é. E esse livro também me ajudou. Mas foi... eu preciso fazer justiça a uma outra figura também que eu me tornei muito amigo e era extraordinário. Quem era? Kleber de Menezes Dória. Ah, faleceu jovem. Faleceu, era delegado de polícia. Esse depois veio para a advocacia criminal e foi meu professor no curso de estágio da OAB. Aliás, uma curiosidade, naquele tempo, Mauro, nós tínhamos o curso de estágio da OAB. Então, os 2 últimos anos era a OAB que patrocinava esse curso. Não, o Kleber de Menezes Dória, eu era amigo dele também. Ele faleceu muito jovem. Ele era primo do Paulo José da Costa Júnior. Que também foi meu professor. Também foi seu professor. Foi. Mas o Kleber de Menezes Dória, ele era delegado de polícia e era uma sumidade. Era uma sumidade. Tinha uma personalidade muito forte. E ele foi seu professor num tipo de um estágio. No estágio profissional que a ordem ministrava nos 2 últimos anos da Faculdade de Direito. E os cursos eram ofertados num ambiente de um prédio no pátio do colégio. Sim, ali em frente, do lado do Tribunal de Alçada Civil. Isso, exatamente. Eu me lembro. O elevador era a porta pantográfica. Exatamente. Agora me diga uma coisa. Você é danado. Eu Você terminei. inverteu essa ordem Não, entrevista. realmente eu tinha várias curiosidades. E para encerrar essa parte da nossa conversa, eu queria saber o seguinte, para encerrar. Quando que surgiu na sua mente
na sua psique o desejo de ser presidente da ordem? No dia que eu fui presidente da comissão de formatura, quinto ano da faculdade, e eu, presidente da comissão de formatura e orador da turma, Sei. queria uma mensagem em nosso convite de formatura do então presidente da OAB de São Paulo, Márcio Tomás Bastos, Sei. contemporâneo do meu pai. E aí eu pedi para o meu pai entrar em contato com o Márcio para que ele fizesse uma mensagem que nós estamparíamos no convite de formatura. A mensagem pronta, a secretária me telefonou e pediu que eu passasse no escritório lá. Eu fui no dia aprazado, no início da tarde, achando que eu fosse pegar o texto da mensagem com a secretária. E, de repente, ela me levou para a sala de reuniões e entra na sala de reuniões o presidente da OAB, o Márcio Tomás Bastos, que me recebeu, que comigo tomou um bom café. Você tinha quantos anos na época? 22 para 23. Nossa! E aí, nessa oportunidade, eu saí do escritório dele e já era noite. Passamos a tarde conversando. Eu fiz com ele o que você estava fazendo comigo. Eu fui perguntando e proseamos a tarde toda. E as perguntas, boa parte delas era sobre atividade na OAB, como era ser presidente e tal. Eu me lembro, Nassif, eu saí de lá, fui no Orelhão. Orelhão era o telefone público. Não da tinha época. celular? Imagina. E aí eu comprei a ficha, liguei para o meu pai e disse: pai, já estou com a mensagem do Dr. Márcio para o nosso convite. Meu pai, que bom. E eu disse a ele: ei, tem mais, hein? Eu quero ser presidente da OAB. E aí, dali para frente, eu foquei nisso. Mauro, só para falar também para os nossos jovens, existe uma coisa na vida que eu intuitivamente sempre fiz. O que se chamou depois, eu fui descobrir no curso da Provida, tela mental. Eu sempre estabeleci um objetivo e mentalizava demais aquilo. Trabalhava aquilo, pensava naquilo de noite, era como se fosse uma obstinação. E assim eu pus a meta de ser presidente da ordem. Eu queria muito. E trabalhei durante quase 20 anos para chegar. 3 vezes, né? 3 vezes, graças a Deus. E a você que estava lá com a gente, ajudando. Não, realmente, as suas gestões na ordem são lendárias. Lendárias. Agora... Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Antes de falar de mim, eu quero dizer que eu adorei tudo que você contou. Porque você realmente, na minha opinião, é uma lenda viva. Lenda viva é o professor Mauro Otávio Não, Nassif, não é verdade. que não é é verdade. um grande tribuno de júri. E você imagina, olha o que ele fez comigo, hein? Você imagina a testemunha no plenário do júri nas mãos dele. Eles inquirindo a testemunha e tal. É de uma habilidade extraordinária. Mas eu quero devolver a pergunta. Primeiro lugar, onde você nasceu? Você é paulista, paulistano? Eu sou paulistano. Tá. Eu tenho 81 anos de idade. Que parece uns 60, vai. Eu tenho 81, mas estou muito forte. Eu estou vendo. Como muito quibe. Estou com uma voz muito boa, trabalho normalmente, estou muito bem. Nasci em São Paulo mesmo. O meu pai, ele era industrial. Você tinha alguém da área jurídica na família? Não, algum advogado? não. Você ninguém. foi o primeiro. Não, ninguém. Ninguém. Que beleza. O meu irmão, eu tenho um irmão e uma irmã. Certo. O meu irmão é formado no Mackenzie também. É colega de classe do Thales Castelo Branco. Thales, querido. Muito bem. Mas ele não fez carreira jurídica. O meu irmão Mário não fez carreira jurídica. Tá. Eu sou formado no Mackenzie em 69, mas eu já estava trabalhando desde 66 com o Paulo José da Costa Júnior. Sim. O Otávio Leitão da Silveira, o professor, também foi
estagiário do... Trabalhou um período com o Paulo. Eu comecei com ele. É. Então, o meu pai era um grande industrial de linhas, de linhas para tecidos. Tá. Tinha uma indústria, fábrica de linha seta. Tá. Muito bem, era um grande homem o meu pai. Minha mãe também era ótima. Enfim, eu fui para a faculdade Mackenzie. Por quê? Como é que desperta a ideia Desde o começo, de estudar direito? Desde o começo, quando eu era adolescente, eu gostava da parte criminal, eu ouvia os julgamentos, eu ficava interessado em defender o gato do cachorro, o cachorro do gato. Muito bem. E acabei indo para a faculdade e o professor Paulo José da Costa, Sim. Quando eu ingressei na faculdade, ele gostou muito de mim. Olha só. Ele que, naquela época, não tinha que fazer vestibular e eu fiz um tipo de um vestibular, entre aspas, com ele, o Paulo José da Costa Júnior, que comandou uma tipo de uma seleção. Tá. Eu fui aluno dele e do Magalhães Noronha. Puxa vida. E ele gostou muito de mim e eu fui trabalhar com ele como estagiário dele, do Paulo José da Costa Júnior. Sim. E fiquei vários anos com ele. Muito bem. Então começou ali e eu já gostava da parte criminal, da parte de julgamentos, etc. E o Paulo José da Costa Júnior era um grande advogado. Eu me lembro que em 1966, eu colaborei com ele, não como advogado, era estagiário, num grande julgamento chamado no Casal Cornóquia, um julgamento que está na internet. Ele absolveu um professor chamado professor Cornóquia, que matou um aluno que foi até a casa dele para desafiá-lo. Então, eu comecei ali com o professor Paulo, um grande advogado, um jurista espetacular. Realmente. Era uma coisa, era uma cultura maravilhosa. Professor catedrático em Roma, né? De Roma. Muito bem. Pai do Fernando, né? Que foi meu conselheiro, que foi secretário de Justiça Exatamente. Aqui no estado de São Paulo. Aí eu comecei como estagiário dele, me formei no Mackenzie e sempre fiquei na área criminal. Agora, o Paulo José da Costa Júnior era um grande advogado, escritor, com grandes livros, etc. E nessa oportunidade agora, eu quero fazer uma homenagem póstuma a 3. Eu teria muitas pessoas que homenagear, mas nesse momento eu quero fazer uma homenagem especial ao Pacheco. Ao Pacheco, que era meu amigo. Eu também. Ele era seu amigo também. Luiz Fernando Pacheco, gostava muito dele. Que faleceu recentemente. Faleceu agora, infelizmente. Em razão de um assalto que teve. O Pacheco, eu era muito amigo dele. Ele era presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas, um grande advogado. Quero fazer uma homenagem também ao Paulo Sérgio de Oliveira. Esse você não conheceu. Não me lembro. Paulo Sérgio de Oliveira era do IBCCRIM. Não, esse eu não conheceu. Conheci. Paulo Sérgio de Oliveira era um grande advogado de júri e grande cultor do júri. E quero fazer uma homenagem ao Carvalho Pinto, que você fez uma homenagem para ele agora, há poucos dias. Inclusive, o Carvalho Pinto, ele tem um livro que está na internet. Tem um livro muito interessante chamado Alma de Criminalista. Então está na internet. Quem quiser se inteirar do livro, está Alma de Criminalista.
Carvalho Pinto, que também integra a nossa academia, tomou posse com você. Eu sei. Então eu quero fazer essas 3 homenagens. E a minha carreira começou com o Paulo José da Costa Júnior e se estende durante muitos e muitos anos. Eu realmente, dos que estão atuando, eu sou o decano no júri. Porque existem, por exemplo, eu sou mais velho do que muitos que estão por aí. Mas atuando mesmo, eu sou o decano. Fizemos recentemente, eu tive o orgulho, a honra de participar da homenagem que fizemos a você no Salão Nobre da Faculdade de Direito do Lago São Francisco. E você me fez uma homenagem contando da minha carreira. Eu gostei demais. Agora, um aspecto interessante da minha carreira como criminalista é que eu sou muito curioso. Eu vou atrás das coisas muito interessantes e curiosas e difíceis. Eu me lembro, por exemplo, que quando eu era bem jovem, tinha 30 anos de idade, que o professor Manuel Pedro Pimentel, puxa vida, querido, ele me elogiou muito naquela época com uma tese minha muito importante. Ele gostou muito da minha tese, chamada Manuel Pedro Pimentel, prescrição somente do acréscimo no crime continuado. Prescrição somente só do acréscimo no crime continuado. Depois o professor Heleno Cláudio Fragoso agasalhou essa minha tese e colocou na revista dele. Então, o Manuel Pedro Pimentel e o Heleno Cláudio Fragoso gostaram muito dessa minha tese, da prescrição, não do crime continuado, sim, só do pedacinho. Só do pedacinho. Então eu vou atrás de curiosidades e de detalhes. Por exemplo, como eu sou muito antigo, como eu tenho 81 anos de idade, por exemplo, o primeiro acórdão das algemas, foi meu. Para retirar as algemas no plenário do júri. Que foi anulado o júri. Eu consegui com o desembargador Ari Belfort. Ari Belfort, que também integrou a nossa academia. Exatamente. Saudoso. A questão das algemas, a questão da roupa no júri. Do uniforme. E eu tenho um grande detalhe que eu vou contar para você e para os seus telespectadores. O seguinte, há muitos e muitos anos atrás, eu fui o primeiro advogado do Brasil a conseguir, numa revisão criminal, absolver no júri. Porque antigamente, há muitos anos atrás, não podia a revisão criminal, o Tribunal de Justiça, absolver réu condenado no júri. Mandava novo júri. Tinha que anular o júri anterior e mandar novo júri. Eu fui o primeiro advogado do Brasil a conseguir que o tribunal absolvesse. Então, eu quero contar para você que eu sempre fui curioso. Eu sempre fui... E pioneiro, né? Sempre fui pesquisador, etc. E essa tese que eu quero contar para você, essa tese nova do interrogatório online, que está muito em evidência atualmente por causa do tema 1068 do Tribunal do Júri, que o réu sai preso, o interrogatório online, eu que inventei essa tese de que o réu pode ser interrogado online, foragido. E eu que fui o primeiro a levantar essa tese, que causou uma grande celeuma. Inclusive o Lênio Streck foi muito contra essa tese, etc. E eu fui mais além. Eu consegui o interrogatório online processualmente, no júri,
no processo criminal, e eu fui mais além ainda. O interrogatório online na fase inquisitorial. Tá. Porque o delegado de polícia, ele não precisa da autorização do juiz para fazer o interrogatório online. Então, por exemplo, um acusado tem uma prisão preventiva decretada pelo magistrado, evidentemente. Muito bem. O delegado pode fazer o interrogatório online sem autorização do juiz, por causa do princípio da ampla defesa. É uma grande tese, uma tese nova, o interrogatório online, tanto na justiça quanto na fase inquisitorial. Essa minha tese do interrogatório online, que eu suscitei pela primeira vez, ela caiu no Supremo Tribunal Federal contra o voto do Edson Fachin. Caiu de uma maneira errada, equivocada, porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que o interrogatório online está errado porque iria anular o processo. Não tem nada a ver. É o artigo 565 do CPP, é um voto do Cristiano Zanin. O Cristiano Zanin entendeu, na minha opinião, equivocadamente, que o interrogatório online seria o primeiro passo para anular o processo. Mas esse entendimento dele é do interrogatório online na fase inquisitorial? Não, processual. Tá. Processual. Porque nenhuma prova da fase inquisitorial tem relevância a ponto de o Cristiano Zanin foi acompanhado por todos, menos pelo Fachin, porque o Cristiano Zanin entendeu, num longo acórdão, que o interrogatório online seria para anular o processo. Não é para anular o processo. O interrogatório é prova de defesa. Prova de defesa. De modo que também... Inclusive pode até apelar à revelia. Né? Então, esse interrogatório online é uma tese muito bonita. O Supremo não acata, mas alguns juízes de primeiro grau estão ainda acatando. Inclusive, eu quero comentar que eu sou muito admirador de um magistrado que você conhece, o Lanfredi. Sim. O Lanfredi tem um acordo muito bonito sobre o interrogatório online, aonde ele vai contra o entendimento do Zanin. E concedeu o interrogatório online, e esse acórdão dele, longo, maravilhoso, espetacular, do Lanfredi. Aqui no TJ em São Paulo, recente. Exatamente, recente. O Lanfredi foi assessor do Toffoli, quando o Toffoli presidiu o CNJ. Isso, exatamente. Esse acórdão maravilhoso do Lanfredi pode ser encontrado no site do Migalhas. Perfeito. Então, o Lanfredi explica exatamente isso, que não tem nada de nulidade. É o princípio da ampla defesa. Perfeito. E nesse acordo do Lanfredi, você conhece o Lanfredi? Muito. O Lanfredi, ele foi professor da Escola Superior de Advocacia, a convite meu e do Aprobato. Eu não sabia. Deu aula lá há muito tempo. Ele é um verdadeiro cultor, um gênio. Aliás, a família toda, né? Ele tem um irmão que é delegado de polícia, o outro irmão, que infelizmente já faleceu, também era delegado. Eu quero fazer... Era delegado o outro? 3, um juiz e 2 delegados. Você é amigo dele, então? Sim, muito. Então, eu quero somente, para encerrar esse meu comentário, esse acordo do Lanfredi sobre o interrogatório online, que está no Migalhas, é só colocar Lanfredi e Migalhas, aparece. Ele é o único operador do direito, o desembargador,
que comenta o seguinte, do grande problema, da grande angústia do foragido. O Lanfred explica a angústia do foragido. Por que eu estou dizendo isso? O Lanfred explica que o foragido merece respeito por essa angústia, por esse transtorno, porque o acórdão do Zanin, acompanhado pelo Supremo, diz que o interrogatório online, quando ele está foragido, que seria um desprezo pela justiça. Não. É uma renúncia à defesa. Não é renúncia. Pelo contrário. Qual é a sua opinião? Preservação para que não se deixe, não se entregue a uma prisão dentro daquela preservação do status libertatis, que é da essência do ser humano. E depois, nesse ínterim, um instantinho só. Nesse ínterim, onde ele está sendo interrogado online, o Ministério Público pode tentar prendê-lo nesse ínterim. Mas independente da prisão, a prisão é uma contingência num processo onde a liberdade é a regra, né? Exatamente. Então eu queria salientar isto e dizer que o interrogatório online é muito importante atualmente por causa do tema 1068, Sim. Onde atualmente não há mais dúvida. O réu no júri condenado sai preso. Sai preso. Muito Agora, me permita, você citou o nome de uma pessoa que me é bastante cara. Quem é? Professor Manuel Pedro Pimentel. Eu era muito amigo dele. Foi secretário de Justiça. Foi. E quando eu era estudante, quem estava na Secretaria de Justiça trabalhando com ele era o J.B. Viana de Moraes, cujo filho, Manuel, você vai lembrar, era meu colega de turma, foi seu aluno também. Já é falecido o Manuel. E eu me lembro que o JB me alertou que o Manuel Pedro Pimentel estava com um projeto recrutando estagiários para trabalhar na casa de detenção. Eu me lembro. Era a doutora Maria Cecília Capadólio, era quem coordenava isso, e o coronel Guedes era o diretor da casa de detenção. E eu entrei nesse projeto, trabalhei alguns meses nessa fase de execução penal. Este é uma pessoa também que eu tive contato e me encantei demais. Agora, tem um colega vivo, intenso, que também sempre nos acompanhou e presidiu a nossa Crimesp, que valeria a pena a gente registrar aqui, que é o Paulo Sérgio Leite Fernandes. Ah, sim. Grande colega. Paulo Sérgio Leite Fernandes é uma verdadeira sumidade. E que nessa esteira abriu caminho para os mais jovens, como, por exemplo, o Mário de Oliveira Filho, que é seu colega, inclusive de escritório, né? Exatamente. Eu trabalho com ele. E no portal que vocês idealizaram. Papo de Criminalista. Papo de Criminalista. Agora, voltando a falar do Manuel Pedro Pimentel, que eu era amigo dele, ele gostava muito da minha curiosidade. Não podemos esquecer do Dirceu de Mello. Grande Dirceu de Mello. Que faleceu há pouco tempo. Que presidiu brilhantemente o Tribunal de Justiça. Integrou também a nossa academia. Eu não me lembrava. E o Dirceu de Mello foi professor da minha filha, inclusive, na PUC. O Dirceu de Mello, ele coordenou o curso de Direito da PUC muitos anos. Faleceu há pouco tempo. Há pouco tempo. Ele foi secretário. O Dirceu de Mello chegou a ser também, antes da magistratura, ele chegou a ser secretário de Justiça
durante um certo período. Ah, é? É, Isso. o Manuel Pedro Pimentel outorgou a ele esse direito durante um período. Tá. Depois ele foi para o... talvez, e aí assumiu um Isso. período. Depois ele foi pelo 5º Constitucional, Isso. o Dirceu de Mello, que era um grande promotor. Lei do Ministério Público, exatamente. E me diga uma coisa, e você conheceu o Manuel Pedro Pimentel pessoalmente? Sim. Conheci o professor Manuel Pimentel na Secretaria de Justiça, por conta do JB Viana de Moraes, que me apresentou. E aí foi... logo que eu me inscrevi nesse programa para acompanhar a execução penal dos presos pobres, Sei. lá na Casa de Detenção, eu estive com o Manuel Pedro Pimentel, agradeci, e ele esteve umas 2 vezes com um grupo de estagiários lá. E nós entrávamos, não sei se você vai lembrar disso, tinha o espaço chamado Divinéia. Quando você entrava na Casa de Detenção, tinha aquela Sei. parte inicial Sei. E ali é que tinha administração tal, para depois entrar naquelas quadras, naqueles alas, né? Que aí já era um setor de maior segurança. E a nossa sala desse projeto aí da doutora Maria Cecília Capadólio, que ficava lá dentro, era dentro de uma das alas de segurança. E eu comecei a entrar e sair todo dia lá na Casa de Detenção, frequentava aquilo. E eu acho que o estudante de direito e o advogado, o juiz, o promotor, precisa ir mais na cadeia. A cadeia é um espaço que, além de nos humanizar, ela revela que quem está lá é um ser humano absolutamente carente da assistência à sua defesa, que nos cabe, né? Então, eu lamento muito quando... Cheiro de cadeia. Eu lamento muito ver que as pessoas que se envolvem na área jurídica e na área criminal, muitos têm uma aversão tão grande à cadeia que jamais ingressaram numa unidade prisional. E alguns são juízes e promotores que todo dia estão mandando gente para lá. É verdade. E Um unidades absurdo. prisionais hoje que boa parte está na mão do crime organizado, das organizações criminosas, né? Agora me diga uma coisa. Nós estamos falando muito sobre pessoas importantes que passaram pela sua vida e pela minha vida. Agora, eu sei que o JB Viana de Moraes e o Valdir Troncoso Pérez Sim. representaram grandes pessoas na sua vida. Me inspiraram, são os meus ídolos, máximos. Foi assim, o JB Viana de Moraes foi por intermédio do filho dele, que eu passei a ter um contato maior, fui fazer estágio com ele, tinha Celeste, que era o braço direito dele, lembra? Aliás, lembro. Conheci bem a Celeste. Quando eu presidi a OAB, faleceu já a Celeste também. Faleceu? Quando eu presidi a OAB, a Celeste me procurou para trazer uma ideia. Falou, vamos tentar entronizar no Tribunal do Júri o busto do JB Viana de Moraes. E aí fizemos um trabalho junto ao tribunal para obter a autorização. A OAB confeccionou o busto e foi entronizado no Tribunal do Júri. E isso foi uma coisa que eu quis fazer com muita satisfação para ele e para o Valdir. Valdir Troncoso Pérez, ele tinha um rapaz que trabalhou muitos anos com ele, você vai lembrar dele. Falei com Sérgio? Falei com ele hoje de manhã, o Neto. Hermenegildo Cossi Neto. Também tem o Sérgio, né? Se lembra do mas Sérgio? o Hermenegildo acho que acompanhou mais, porque veio lá eles eram daqui dessa cidade do interior. Sei. Não escapou agora. Eu fiz júri com o Valdir. O Valdir era uma coisa extraordinária. Eu fiz júri com ele, ele e eu na tribuna, e ele gostava muito de mim. Você sabe qual foi o maior
uma das maiores satisfações que tive, embora num momento muito triste. Eu sempre me inspirei muito no Valdir e copiava o Valdir. O júri dele, do Lindomar Castilho, ele na defesa e o Márcio Tomás Bastos na acusação, eu gravei tudo em fitas cassete e ficava ouvindo no carro. Eu ia para o espelho e eu imitava os trejeitos do Valdir. E Valdir, para mim, era o máximo. Bom, com o tempo, algumas coisas me chamaram a atenção. A primeira delas é porque o neto, que casou-se com uma amiga nossa, o Hermenegildo... Eu conheci bem o neto. Ele vem e diz assim, puxa, Durso, às vezes você está discursando e eu me lembro do Valdir. Para mim isso foi uma alegria grande, porque eu imitava o Valdir. E depois, no enterro do Valdir, estava o filho, que é desembargador, estava a esposa e o neto. E eles vieram pedir para que eu fizesse um discurso no momento em que o corpo dele baixava a sepultura. Foi um momento assim mágico, de muita emoção, mas assim de uma coisa afetiva muito forte, porque ele me inspirou. Eu queria falar como ele. E, de repente, a família pede para que eu faça o discurso no momento do sepultamento dele. Eu vou lhe contar uma coisa interessante. Eu, muito jovem, eu frequentava muito o escritório do Valdir. Sim. Ele gostava muito de mim. Uma brigadeira ali. E eu fiz júris com ele. Eu pedia para fazer júri com ele e fiz júri com ele. Ele me convidava e eu fazia júri com ele. E o Valdir tinha... Vou lhe contar. O Valdir tinha... inclusive, eu arrazoei. Eu, Mauro, bem jovem, quando precisava fazer recurso para o Supremo Tribunal Federal, o Valdir pedia para que eu fizesse, eu arrazoasse. Olha só. O Valdir, muito bem. E etc. Eu me dava muito bem com ele. Ia ao escritório dele, ele me pedia para razoar quando fosse para o Supremo Tribunal Federal. Okay. Nem tinha o STJ naquela época, etc. E o Valdir, ele, quando conversava com as pessoas, ele não gostava que a pessoa encostasse nele. Por exemplo, eu estava conversando mais perto, assim. Ele não gostava que a pessoa pusesse a mão nele. E eu sabia disso e ficava longe. Muito bem. No júri, outros advogados jovens pediam para fazer júri com ele e foram, como eu também. Só que ele tinha um detalhe, o Valdir. Quando o advogado que ele convidava, excepcionalmente, não era regra, excepcionalmente, convidava um, outro. Quando o advogado jovem começava a falar, ele ia embora. Ele não tinha paciência de ouvir o advogado. Compreendeu? Muito bem. Aí ele dava aquela oportunidade para o advogado que alguém pediu e ele pegava e ia embora e só voltava depois. Certo. Muito bem. E todo mundo sabia disso. No meu caso, eu fiz 1, 2, 3 júris com ele. No meu caso, ele ficava lá sentado e ficava olhando para mim. Legal, que legal. E ele gostava da minha gesticulação. Gostava a Zulaê Cobra Ribeiro também. Sim. Gostava muito do meu jeito de falar. A Zulaê falou, Mauro, a Zulaê me disse uma vez, depois de um júri com o Valdir, que ele me convidou, Mauro, eu nunca vi disse a Zulaê para mim, Mauro, eu nunca vi um advogado de júri tão à vontade como você. Mas você sempre. Eu era muito... E o Valdir ficava me olhando, aí comentaram comigo, olha, Mauro, o único advogado jovem que o Valdir ficava olhando e não ia embora era você.
Merecidamente. Exatamente. Você sabe que eu tive a alegria de, enquanto presidente da Ordem, prestar uma homenagem em vida para o Valdir na Assembleia Legislativa de São Paulo. Estavam todos presentes e no meu discurso eu revelei a ele que eu o imitava, que eu ia na frente do espelho e repetia frases dele para treinar, para depois fazer júri usando tudo isso. E eu dizia que o encantamento dele era uma coisa assim, até de presença cênica, porque ele tinha uma beca. Acho que você também tinha uma beca, sim. Que o jabô? Não, as mangas eram plissadas. Ah, tinha. O plissado tinha coisa de saia de mulher, que tem aquelas dobras. Tinha. Só que, no caso do Valdir, eu disse, quando o Valdir, com esta beca de mangas plissadas, abria os braços, ele se tornava uma criatura alada, porque eram asas. E aquilo quase hipnotizava todo mundo que estava ali para ouvir. Valdir Troncoso Pérez é essa grande inspiração. Mas outra grande inspiração na minha carreira está aqui na minha frente. Não, meu querido imagina, professor Mauro Otávio Nassif. Mauro, estamos chegando no final do programa. Nós vamos ter que dar um jeito de você voltar outro dia. Não, tudo bem. Tem muita história. Não, tudo bem, mas eu quero fazer um comentário. Sim. Um comentário, o seguinte. Eu queria saber, para encerrar, está quase encerrando, né? Tá. O seguinte, o Tribunal do Júri é a nossa paixão. Sim. Muito bem. Então, eu queria saber o seguinte. Eu poderia ficar falando sobre o Tribunal do Júri mais ou menos umas 20 horas. Ou mais. Mas eu quero saber de você, como é que você se sentiu como assistente da acusação no caso da Elise? Em duas palavras. Em primeiro lugar, o caso era muito interessante, porque eu até então nunca tinha atuado ou visto um caso de homicídio seguido de esquartejamento realizado por mulher. Para mim, foi a primeira experiência nesse sentido. Então, o caso em si já chamava muita atenção. Segundo, que eu trabalhei com o Cossenzo. O Cossenzo é um integrante do Ministério Público muito leal à advocacia. Foi candidato agora, né? Foi. A procurador-geral. Foi, e o mais votado, inclusive. E o Cossenzo, que foi presidente da Associação Estadual... Eu sou amigo dele. Eu sei. E o Cossenzo também presidiu a Associação Nacional, trabalhou bastante pelo Ministério Público no sentido político e tal, mas sempre com uma interface positiva, de lealdade com a advocacia. Eu me dou muito bem com o Cossenzo. Então, trabalhar ao seu lado foi gratificante, foi um privilégio. E o caso em si, a mídia, tal, que você tem essa experiência, porque você trabalhou em muitos júris também, de grande repercussão da mídia, isto, evidentemente, exige de nós um aspecto um pouco diferenciado no que diz respeito a tratar com a mídia. Uma coisa é o júri, uma coisa é lá dentro, uma coisa é o processo, outra coisa é a defesa ou a acusação que você faz no palco da mídia. Nassif, que tristeza. Estamos acabando o nosso programa. Não tem importância. Mas vamos fazer outro. Não tem importância. Vamos fazer outro. De qualquer maneira, foi um programa, um podcast muito bom. Muito bom. E eu também quero, só para encerrar, nós falamos de pessoas famosas do mundo jurídico. Eu quero contar para você que eu conheci pessoalmente, cheguei a ser amigo dele, cheguei a ser amigo do Heleno Cláudio Fragoso. Extraordinário. Eu conheci pessoalmente o Nelson Hungria. Puxa vida, que beleza. Nelson Hungria, cheguei a conversar com ele, já aposentado, e cheguei a conversar, almoçar, conversar, cheguei a ficar amigo do Evandro Lins e Silva. O Evandro também. Eu Exatamente. também. Que realmente é uma sumidade. Mas fique sabendo que, de qualquer maneira, esse podcast, para mim, foi lendário.
E mais, né, depois nós vamos divulgar isso e você vai ver a repercussão disso entre os estudantes, nos nossos meios, tal. Porque você sim, é uma lenda viva. Não, não é verdade. Meu querido professor, obrigado, gratidão eterna por tudo que você contribuiu com a minha trajetória profissional, existencial, e mais do que isso, por ter sido inspiração para tantos e tantos colegas. Mas eu não posso terminar sem um comentário. Diga. Coisa rápida. Eu tenho uma filha que é uma grande criminalista, Sim. que você já citou. Sim. A Eleonora. Nassif é uma grande criminalista. E eu quero saber, para encerrar, estou falando dela. Ela é uma criminalista, uma jurista maravilhosa. Eu quero saber de você. Como que você se sente com os seus filhos juristas? Assim, meu pai, minha fonte de inspiração, meu pai no escritório me recebe, depois meu irmão e depois meus filhos. E o ambiente de trabalhar em família é algo que não há dinheiro no mundo que pague. É extremamente prazeroso. Agora, ver os seus filhos fazendo o que você se apaixonou em realizar é algo que não tem demais palavras. de bom. Não tem palavras. Eu sou o maior propagandista deles, como você da sua filha. E sentar e ver... É um privilégio, né? E sentar e ver o sucesso deles, a dedicação, o estudo, verificar que eles dominam a própria vida e se apaixonaram pelo direito criminal como nós, isso para mim é um privilégio. É um privilégio e é inenarrável. Muito obrigado, Portanto, Durso. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço a sua presença e vamos fazer outro programa para continuar todas essas histórias agradabilíssimas. E espero você no nosso próximo programa da Academia Brasileira de Direito Criminal. Até lá, meus amigos.